questões foram colocadas e houve uma decisão. Qual foi, no final, decidida essa questão? Qual foi o primeiro processo que foi apregoado, que foi chamado para julgamento? Bem, ficou decidido então que realmente, se o recurso extraordinário fosse decidido em primeiro lugar, poderia haver um prejuízo quando fosse julgada a ação direta de inconstitucionalidade. Então, o que ficou decidido pelo plenário é que primeiro vai se julgar a ação direta de inconstitucionalidade, porque a decisão dela pode influenciar no recurso extraordinário. Então, a ordem de julgamentos será essa: primeiro a ADI e depois o RE, recurso extraordinário, para que não haja esse prejuízo. Ou seja, imaginemos que os ministros decidam uma determinada situação no RE e logo depois venham a dizer algo que poderia fazer com que aquela decisão anterior tivesse que ser modificada. Então, para evitar esse prejuízo e essa convergência entre as decisões, primeiro se julga a ação direta, porque ela vai ter um efeito erga omnes geral, e depois, dependendo da decisão que aquela ação direta de inconstitucionalidade tiver, aí sim verifica-se se o RE, que é o recurso extraordinário, ainda deverá ser julgado ou se ele já terá, por exemplo, o seu objeto perdido. Bom, mas a decisão, de qualquer maneira, especificamente no julgamento, após superada essa questão preliminar, passou-se para o julgamento. A decisão ela foi adiada, pois houve pedido de vista do ministro Marco Aurélio e que se estendeu também ao recurso extraordinário. Aliás, os dois processos chegaram, inclusive, a entrar na pauta do dia seguinte, quinta-feira, mas não houve o julgamento deles, até por uma questão que naquele momento havia um problema de quórum específico para se tratar de matéria constitucional, e a apresentação do voto vista do ministro Marco Aurélio será feita em outra sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Outro destaque da sessão de quarta-feira, dia 19 de agosto. Voto vista do ministro Gilmar Mendes no recurso extraordinário 171.241, Estado de Santa Catarina versus Maria de Lourdes Abraham de Matos e outros. Relator, o ministro Ilmar Galvão, aposentado. O relatório já foi apresentado em uma sessão quando o ministro Ilmar Galvão ainda estava no Supremo Tribunal Federal. O recurso contestava acórdão, ou seja, uma decisão que reconheceu às viúvas de magistrados em Santa Catarina o direito de pensão especial sem observância do teto remuneratório fixado por lei complementar estadual em 80% da remuneração do secretário de Estado. O acórdão também determinou que os vencimentos de secretário de Estado estão vinculados ao do deputado federal. Vamos direto ao voto vista neste processo pelo ministro Gilmar Mendes. Estou ressaltando que a vinculação entre os subsídios de deputado estadual e deputado federal previsto na resolução 6190 da Assembleia Legislativa Catarinense, essa vinculação já não mais subsiste, pois a referida resolução foi revogada pelo Decreto Legislativo 16379 de 94. Por essa razão, inclusive, a relatora da DIN 898, ministra Ellen Grace, na qual se impugnava a mesma resolução, a julgou prejudicada em 17 de 4 de 2002. Portanto, essa questão já não se coloca. Sobre o tema a jurisprudência do Tribunal é firme no sentido da inconstitucionalidade da vinculação remuneratória por afronta ao disposto no inciso 18 do artigo 37 da Constituição. E eu cito vários precedentes. Ação direta 3491 da relatoria do ministro Carlos Brito, a DIN 2831, medida cautelar, relator ministro Maurício Correia. E aí cito também outros precedentes da relatoria do ministro Sérgio Grau, Ellen Grace, Maurício Correia, Otávio Galotti. E estou dizendo o seguinte ainda: ressalta-se que a emenda constitucional 19 de 98, ao alterar o artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, suprimiu a isonomia como critério de remuneração do serviço público. Por esse motivo, a Corte tem declarado inconstitucionais normas que estabeleçam a paridade de vencimentos entre servidores públicos ocupantes de cargo de natureza distinta. Também em harmonia com a jurisprudência deste tribunal, não há que se falar que a vinculação de remuneração do secretário de Estado à dos deputados estaduais configura, claro, direito adquirido, pois não há direito adquirido a regime jurídico. Cito precedentes também nesse sentido. O ministro Nelson Jobim bem observou que a remuneração do secretário de Estado não pode ser automaticamente atrelada ao subsídio do deputado estadual. E como concluiu o ministro Ilmar, a remuneração do secretário deve ser fixada autonomamente pela Assembleia. Então, com essas considerações, estou acompanhando o voto do relator, ministro Ilmar Galvão, para dar
parcial provimento ao recurso extraordinário, no sentido de estabelecer que a remuneração do secretário de Estado de Santa Catarina, para fins de fixação do teto das pessoas especiais, é aquela aprovada periodicamente pela Assembleia e não resultado da vinculação automática aos vencimentos dos deputados estaduais. Bom, houve debate nesse processo e a apresentação de pedido de vista em mesa pelo ministro Marco Aurélio. O pedido de vista em mesa ele é diferente do chamado pedido de vista regimental. Agora há pouco vimos que houve um pedido de vista do ministro Marco Aurélio, pedido de vista regimental, ou seja, o julgamento ele para naquele momento, o processo enviado ao gabinete do ministro para que ele possa fazer um estudo e apresentar o voto vista em uma outra sessão. O pedido de vista em mesa tem um efeito semelhante no sentido de que o julgamento ele para por um determinado momento na sessão plenária, o processo é encaminhado ao ministro que fez o pedido de vista em mesa e para que ele se apresente o seu respectivo voto, após se inteirar de alguma questão sobre a qual pare alguma dúvida ou ele queira se esclarecer, queira se aprofundar no processo e, em princípio, pode haver apresentação do voto na própria sessão. Ou pode ser convertido também em pedido de vista regimental e aí sim se demandará mais tempo para que haja a apresentação do voto vista em uma outra sessão plenária. Lídia, já ao fim desta sessão de quarta-feira, houve a apresentação do voto do ministro Marco Aurélio, ou seja, ficou o processo com o pedido de vista em mesa e a apresentação do voto do ministro Marco Aurélio, encerrando o julgamento. Qual o resultado final deste processo? Bem, o ministro Marco Aurélio, quando ele fez esse pedido de vista em mesa, ele fez justamente porque ele queria saber se o que estava sendo discutido na ação era o teto de 80% da remuneração dos secretários de Estado ou se o próprio valor da pensão. E isso fez com que ele fizesse esse pedido de vista. Ao final, o plenário entendeu que realmente deve ser observado esse teto de 80%, mas a remuneração de um secretário de Estado não pode estar vinculada à remuneração dos deputados federais, ou seja, deve haver uma definição autônoma da Assembleia Legislativa do Estado para dizer qual seria então a remuneração do secretário. Ou seja, não pode acontecer, por exemplo, do deputado federal receber um aumento na sua remuneração e automaticamente o secretário de Estado também, o que influenciaria no teto dos 80% das viúvas dos magistrados. Então, ficou decidido isso. Não poderá haver essa vinculação entre a remuneração de um e de outro e que o teto deve ser respeitado. O ministro Marco Aurélio, então, ficou vencido na questão. Deu-se parcial provimento ao recurso. Bem, esses foram os destaques da quarta-feira. Depois do intervalo, nós vamos rever os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 20 de agosto de 2009. Entre eles, você vai conferir um fato que foi curioso. Uma das obras previstas para a modernização da capital federal, Brasília, para a Copa de 2014, vem parar no plenário do Supremo Tribunal Federal na discussão dos ministros em um processo sobre a liberação de verba internacional para a construção desta obra. Você vai conferir daqui a pouco, depois do intervalo, quando retornarmos com Síntese. Síntese está de volta e agora vamos para os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 20 de agosto. Agravo regimental no inquérito 2508, relator ministro Carlos Aires Brito. Walter do Amaral versus Guido Mantega e Antônio Carlos Ferreira. Agravo regimental contra a decisão que rejeitou queixa-crime que foi apresentada com o objetivo da condenação dos querelados, no caso, pela prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, tipificados em diversos artigos do Código Penal. O querelante, como se diz no caso, afirma que os querelados teriam ofendido a honra dele, a dignidade e a reputação em uma reclamação disciplinar número 347, dirigida ao Conselho Nacional de Justiça. Lídia, aqui no caso é um processo que envolve... É uma questão que envolve 3 processos, porque houve uma queixa-crime, no caso há um inquérito, foi apresentado um recurso nesse inquérito, o agravo regimental, e ainda existe uma reclamação disciplinar dirigida ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que já também é uma instância administrativa. De que maneira se compõe esse cenário? Bem, na medida em que essas duas pessoas, que no caso seria Guido Mantega e Antônio Carlos Ferreira, eles fizeram uma representação no CNJ contra o Walter do Amaral, que é desembargador hoje. Então, essa representação foi justamente pelo fato de que Guido Mantega e o outro
Antônio Carlos Isso. Ferreira, eles entenderam que o desembargador eles não estaria atuando como deveria atuar um magistrado, porque houve uma discussão trabalhista há algum tempo atrás, antes do desembargador ser desembargador. Ele havia trabalhado no